Sejam todos muito bem-vindos novamente ao Momento Leitura. Hoje vamos falar sobre uma visita ao local de nascimento de Usui Sensei. Podemos dizer que Usui Sensei tem 3 locais comemorativos. Sua cidade natal, Taniai, na prefeitura de Gifu, seu local de despertar, o Monte Kurama, e seu lugar de descanso final no Templo Saiho. Muitas pessoas visitam o Monte Kurama e o Templo Saiho, mas devido à sua distância, muito poucos praticantes vão visitar o seu lugar de nascimento. Em setembro do ano de 2000, viajei com 2 mestres de Gendai Reiki ao povoado natal de Usui. Naquela época, a vila era conhecida como Miyama Taniai, no distrito de Yamagata, na província de Gifu. Quando Usui Sensei nasceu, se chamava de Vila de Taniai. No início de novembro do mesmo ano, estava prestes a acontecer a reunião de mestres de Reiki da URRI. Muitos fizeram pedidos para conhecer o local de nascimento de Usui Sensei. Por isso, decidimos ir visitar o local antecipadamente. Antes de nossa chegada, eu enviei uma carta juntamente com o meu livro ao senhor Yaguchi Tsugio, prefeito de Miyama naquele momento. O propósito era informar-lhe de nossa visita e perguntar-lhe se poderia nos fornecer informação sobre Usui Sensei. Pouco tempo depois, recebi uma resposta muito cordial convidando-nos a visitá-los e nos informando que um comitê da Comissão Cultural da cidade, em colaboração com a Associação Histórica de Miyama, presidida pelo senhor Fumio Nakamura, iniciou uma investigação sobre a vida e a família do senhor Usui Mikao. Viajamos a Gifu, a Jima, no trem de alta velocidade, alugamos um automóvel na estação ferroviária e nos dirigimos até o município de Miyama. A prefeitura ficava localizada na entrada de Taniai, a poucos minutos a pé da casa onde nasceu Usui Mikao. Depois de uma breve explicação do prefeito Yaguchi sobre Miyama, fomos apresentados ao senhor Nakamura, presidente da Associação Histórica. Assim, pudemos visitar os vestígios da casa familiar de Usui Sensei e outros locais relevantes de sua vida. Na casa do senhor Nakamura, recebemos uma valiosa informação sobre a história de Usui Sensei e sua família, baseada em documentos previamente investigados pelo presidente. Também descobrimos que uma sobrinha de Usui Sensei, uma mulher de 93 anos, vivia em uma casa de repouso próxima. Fomos todos visitá-la e passamos um dia muito agradável. Mais tarde, ficamos sabendo que o presidente Nakamura também era parente de Usui Sensei. O perfil do fundador Usui Mikao. O emblema da família Usui, o Tsukiboshimon. Disseram que o emblema da família Usui, o Tsukiboshimon, vem da família Shiba, uma família de samurais muito importante, e é utilizado por famílias que descendem deles. Na lápide memorial de Usui Sensei pode-se ler: Tsunetani Shiba foi o ancestral de Usui Sensei. No entanto, depois de visitar seu local de nascimento para investigar, outros fatos tornaram-se conhecidos. Takamoshi-o
bisneto do quinto imperador, Kanmu, recebeu o sobrenome de Taira. Esta linhagem da família Taira se chama Kanmu Eishi. O quinto filho de Takamoshio, Taira no Yoshifumi, recebeu uma revelação em sonhos do Bodhisattva Myoken, que, após isso, começou a utilizar seu símbolo, o Tsukiboshimon, como emblema de sua família. Portanto, o Tsukiboshimon não é só um emblema da família Shiba, mas também se refere à linhagem de Yoshifumi, de Kanmu Eishi e da linhagem subordinada de Yoshifumi, assim como da família Shiba. A família Uzui, que era da linhagem subordinada à família Shiba, também utilizava este emblema. A linhagem que veio de Taira no Yoritomo até Uzui Sensei foi confirmada pela árvore genealógica familiar, graças à colaboração do presidente da Associação Histórica de Miyama, Fumio Nakamura. Tsunekage conseguiu conquistar a área de Mino, a qual foi concedida por Minamoto Yoshifumi. Construiu o castelo Uzui, castelo-fortaleza de Taniai. Mais tarde, Kanekami construiu o templo Myoken Komyo, consagrado ao Bodhisattva Myoken, que mais tarde foi destruído por um grande incêndio. O castelo atualmente não existe e só ficou conservado em pé uma muralha de pedra e um conjunto de ruínas. Até hoje continuam as investigações. O lar da família Uzui e seus arredores. Devido à fusão do urbano e do rural, o povoado de Taniai com o distrito de Yamagata, prefeitura de Gifu, se transformou em Taniai, povoado de Miyama, distrito de Yamagata. Em abril de 2004, houve outra fusão e atualmente se conhece como Taniai, cidade de Yamagata. A casa de Uzui Sensei foi demolida e já não existe mais. Parte do terreno está ocupado por um barraco de madeira e uma casa comum. O avô de Uzui Sensei administrava uma adega de saquê chamada Keizen. Seu segundo filho, Juemon, continuou com o negócio. O pai de Uzui Sensei, o Zaemon, que era o filho mais velho, foi dono de uma loja de provisões. O nome de Mikao provavelmente lhe foi dado por seu avô, e se forma pela associação da palavra kame, que são os barris usados nas fábricas de saquê. Mika, de Mikao, é uma letra chinesa que significa barril. Não se sabe com que idade faleceu seu pai, o Zaemon, mas sua mãe morreu numa idade avançada com 85 anos. Uzui Sensei deixou sua casa muito jovem e nunca voltou à sua cidade natal, por isso muito poucas pessoas se lembram dele. Afortunadamente, a senhora Ohara Tomoko, sobrinha de Uzui Mikao, se lembra da mãe de Uzui Sensei e seus irmãos. Nos contou que seu irmão menor, Sanya-san, sufixo san se usa para dirigir-se de maneira cordial às pessoas do Japão. Portanto, seu irmão menor, Sanya-san, costumava vir para a casa uma vez ao ano, mas enquanto que Mikao-san, escutei sobre ele e vi algumas fotos suas, mas nunca o conheci.
palavras dela. A irmã mais nova de Uzui, Shu, se casou com Uzui Jotaro, de uma cidade próxima. O mais velho dos seus irmãos menores, Sania, foi médico e teve uma clínica em Azabu, Tóquio, enquanto que o menor, Kuniji, foi policial de uma cidade vizinha. Recentemente, foi confirmado que em novembro de 1942, ano 17 da era Showa, seu irmão Kuniji tornou-se Shihanda Uzui Reiki Ryoho Gakkai. O único vestígio que ficou de Uzui Sensei no seu povoado natal está no santuário Amataka, próximo da sua casa de infância, onde o nome Uzui Mikao está talhado em um grande tori, que é um portal de um santuário. O grande tori foi doado pelos 3 irmãos Uzui em abril de 1923, um ano depois da fundação da Uzui Reiki Ryoho Gakkai. Nele pode-se ler: o primeiro filho de Uzui Uzaemon, Uzui Mikao, o segundo filho, Uzui Sania, e seu terceiro filho, Uzui Koniji. Os sucessores de Uzui Sensei. No passado, a Uzui Reiki Ryoho Gakkai teve mais de 60 sedes e costumava oferecer tratamentos ao público em geral. Hoje, nos nossos dias, não se realizam as terapias ao público, mas somente se administram como um método de tratamento familiar. Método de tratamento familiar é considerado terapia que pode ser praticada a nível caseiro sem conhecimento ou formação médica. Somente pessoas formadas em medicina podem aplicar determinados tratamentos e terapias no Japão. No entanto, a Gakkai se manteve como a única instituição que herdou a filosofia e o método original do Uzui Reiki Ryoho. Apesar de que muitos membros saíram da Gakkai e perderam o contato ao diminuir o número de sedes, tenho certeza de que existem ainda pessoas que seguem praticando por sua própria conta. Claro que serão menos à medida que envelhecem, mas também pode haver pessoas que agregaram novas ideias e descartaram o tradicional para criar seus próprios estilos. É difícil preservar o que herdamos do fundador e manter sua pureza. Tanto no Japão como no mundo ocidental, existem pessoas que proclamam o seu Uzui Reiki Ryoho como praticado de uma forma original. No entanto, deveríamos estudar essas declarações de um ponto de vista imparcial. A Gakkai sempre se manteve fiel à sua missão de conservar a tradição de Uzui Sensei, de tal forma que é considerada extremamente conservadora para os que não pertencem a ela. Eles preservaram a forma original desde o tempo de sua fundação. Graças a estas pessoas, podemos hoje em dia conhecer a verdade acerca do Uzui Reiki Ryoho. No entanto, aqueles que herdaram esta missão já envelheceram e o número de sedes locais diminuíram até sobrar somente a da província de Kobe. É difícil prever como se desenvolverão as coisas no futuro, mas a importância de cada pessoa que utiliza o Reiki para reativar sua capacidade natural de cura e manter
sua própria saúde, eu estou certo de que aumentará à medida que a sociedade amadureça. Penso que é significativo que Gakkai, que herdou as tradições de Usui Sensei, tome conhecimento de que o Reiki foi transmitido ao Ocidente depois de ter se fechado e declarado que o Reiki Ryoho era uma terapia familiar. E que também ele amadureceu e voltou para sua casa, o Japão, tornando realidade a ideia de Usui Sensei de que o Reiki Ryoho não seja de uma minoria. Eu quero compartilhar a alegria e colocá-la à disposição da maior quantidade de pessoas possível. Presidentes da Usui Reiki Ryoho Gakkai. Primeiro presidente, Usui Mikao, fundador, 1865 a 1926. Segundo presidente, Ushida Jusaburo, contralmirante, 1878 a 1935. Terceiro presidente, Taketomi Kannishi, contralmirante, 1878-1960. Quarto presidente, Watanabe Yoshiharu, filósofo, não se sabe a data de nascimento, o ano de nascimento, mas faleceu em 1960. Quinto presidente, Wanami Ouishi, vice-almirante, 1883 a 1975. Sexta presidenta, Koyama Kimiko, 1906 a 1999. Sétimo presidente, Kondo Masaki, especialista em literatura inglesa, 1933, e não se sabe o seu ano de falecimento. Oitavo presidente, Takahashi Ishita, presidente atual, assumiu o cargo em janeiro de 2010. Depois da morte da presidente Koyama Kimiko, a ideia de que talvez o Anami Sensei fora na realidade o quarto presidente e Koyama a quinta, transformou-se em um tema controverso. Havia 3 argumentos para esta ideia. Primeiro, o senhor Ogawa Fumio, que neste tempo era considerado o único especialista em Reiki tradicional, escreveu muitos anos atrás em uma revista que o segundo presidente foi Taketomi e o terceiro Watanabe. Não fez nenhuma menção ao presidente Ushida. Segundo argumento, algumas pessoas respaldam a teoria de que o Usui Sensei foi o fundador, não um presidente, e que o primeiro presidente foi realmente Ushida Jusaburo. O terceiro argumento para esta ideia. No boletim do Reiki Ryoho, publicado durante a presidência de Wanami, não se faz menção ao presidente Watanabe. Algumas pessoas defendem todo tipo de teorias, entretanto, eu penso que o primeiro argumento pode atribuir-se a um descuido do Sr. Ogawa. E ainda que não se possa negar, nos leva a uma interpretação peculiar. Deste modo, considerando o terceiro argumento, nós encontramos o seguinte epílogo no final do boletim do Reiki Ryoho. Abre aspas. Usui Sensei está descansando em paz para sempre
no cemitério do Templo Saihō, em Koenji, Tóquio. Devemos nos assegurar de mantermos sempre as lápides limpas e de oferecer flores e incensos ao Uzui Sensei, assim como ao segundo presidente Ushida Jusaburo, ao terceiro presidente Taketomi Kanichi, a outros Shihans e membros que faleceram no Japão. Baseado no bom senso, se o Anami Sensei foi o quarto presidente e já que descansava em paz, seu nome deveria estar depois de Taketomi Sensei. A verdadeira razão se desconhece, mas uma interpretação é que o terceiro presidente, Taketomi Sensei, assumiu a presidência pela segunda vez depois de Watanabe Sensei, e que talvez o presidente Watanabe não foi realmente um presidente, senão um presidente interino. Na atualidade, a Uzui Reiki Ryoho Gakkai confirma a seguinte ordem: o quarto presidente, Watanabe Sensei; o quinto, o Anami Sensei; a sexta, Koyama Sensei; e o sétimo, Kondo Sensei. O Sr. Ogawa nos forneceu muita informação importante sobre o Reiki tradicional, o que permitiu esclarecer numerosos assuntos. Mesmo que, ao ler seu artigo publicado em uma revista, podemos reconhecer erros óbvios em algumas partes, na medida que nós, seres humanos, não podemos suprimir enganos e informação errônea, eu sinto que é necessário, sim, uma verificação. Agora vamos falar do tópico pessoas selecionadas como alunos de Shinpiden. Jusaburo Shida, contra-almirante; Taketomi Kanichi, contra-almirante; e Maizumi Tetsutaro, contra-almirante; Wanami Hoishi, vice-almirante; Tomabeshi Gizu, político; Hayashi Shujiro, capitão; Akiyoshi Teruishi, Eguchi Kimba, Tsunematsu Kenzo, Eda Keizaburo, Fuji Shigeki, Mine Umetaro. Eu tenho o nome dos 21 alunos. No entanto, eu não pude ver a lista de associados nos tempos de Uzui, nem quando ele revelou o segundo presidente, nomeou, o segundo presidente. É uma pena, mas não pude confirmar todos os nomes. Por isso, só publiquei aquelas 12 pessoas, cujos nomes pude confirmar. No caso do quarto presidente, Watanabe Yoshihiro, se comprovou que lhe foi otorgado o nível de Okuden de Uzui Sensei. Entretanto, ele recebeu o Shinpiden do presidente Ushida. Um mestre de Reiki que vive na prefeitura de Shimane, o Sr. Moshida Yasuharu, descobriu na internet um antigo documento com o título Lista de membros para a melhoria da mente e do corpo, Uzui Reiki Ryoho Gakkai. Baseado na informação difundida pelo Sr. Moshida, este documento se publicou durante o período do segundo presidente Ushida Jusaburo. Na primeira página aparece um poema do imperador Meiji, seguido dos 5 princípios e de uma lista de membros até os finais de dezembro de 1929, o quarto ano da era Showa. Não aparecem os nomes de Hayashi Shujiro nem de Eguchi Toshiharu, pois já haviam deixado a Gakkai. A junta diretiva estava constituída por um presidente, 4 diretores, 15 conselheiros e um secretário. Exceto o secretário, o conselho estava composto por Shihans
e 5 deles eram Gran-Shihans. Neste tempo, existiam 60 sedes em todo o Japão e uns 7.000 membros. Assim podemos ver o tanto que havia aumentado em comparação com os 2.000 membros mencionados na lápide de Uzui. O senhor Mochida descobriu posteriormente, navegando pela internet, um documento ainda mais antigo. É curioso que a lista mais antiga exista, dado que a versão previamente encontrada declarava ser a primeira edição, mas essa lista inclui membros só até os finais de julho de 1928, terceiro ano da Era Showa. A junta diretiva que aparece na lista está composta de um presidente, 3 diretores, 12 conselheiros e um secretário. Exceto o secretário, todo o conselho estava composto por Shihans e 5 deles eram Gran-Shihans. Hayashi Shujiro estava registrado como diretor. Todos os Shihans tinham que assumir um cargo de direção. Além da sede principal da Gakkai, localizada em Nakamo, nos arredores de Tóquio, também existia o Centro de Investigação em Shibuya, mencionado na lista anterior. Enquanto que a lista publicada 1 ano e meio antes não cita o Centro de Investigação. Concluo, a partir disso, que a política de permitir Hayashi a continuar sua investigação sobre o Reiki livremente mudou e a Gakkai fundou seu próprio centro de investigação junto com a sede principal. Se tratava de um confronto a Hayashi Reiki Kenkyukai, que é a Associação de Investigação de Reiki de Hayashi. Isto se tornou o ponto crucial que fez Hayashi Sensei finalmente se independizar. Neste tempo, funcionavam 55 sedes que somavam 5.000 membros, o que significa que houve um aumento de 2.000 associados em somente 1 ano e meio. Nesta lista, encontramos o nome de Tomita Kanji, o que me leva a pensar que devemos datar o Tomita Ryu Teate Ryoho depois desse período. Esses 2 documentos revelam uma grande quantidade de detalhes e são realmente excepcionais. Mais tarde, um funcionário da prefeitura de Shiba, o Sr. K, me enviou uma nova informação. O Sr. K conseguiu a lista de membros dos finais de julho de 1927, 1 ano e 3 meses depois da morte de Uzui Sensei. De acordo com esta lista, a junta diretiva estaria composta de um presidente, o Gran-Shihan Ushida Jusaburo, 4 diretores, Gran-Shihan Akiyoshi Teruishi, Gran-Shihan Eguchi Kimba, Shihan Hayashi Shujiro, Shihan Imaizumi Tetsutaro. 12 conselheiros, 3 grandes Shihans e 9 Shihans. Grandes Shihans são Taketomi Kanichi, Tomabeshi Gizu e Tsunematsu Kenzo, e um secretário. Nessa lista ainda estão os nomes de Eguchi Toshihiro e Tomita Kanji. Por isso, podemos concluir que ainda não haviam se tornados independentes. Pode-se ler os nomes de Hayashi Shujiro e sua esposa, Chie, assim como seus 3 filhos, Tadayoshi e Shizue. Um dia, quando o texto do meu segundo livro estava prestes a se completar, o Sr. Mochida me trouxe mais informações de grande valor.
Tomabeste Guizo, que ingressou na política através de pertencer ao mundo dos negócios do pós-guerra, ele assumiu o cargo de ministro da Habitação e da Defesa. Ele foi eleito como um dos agentes diplomáticos da cerimônia de assinatura do Tratado de Paz que pôs fim à Segunda Guerra Mundial. Em seu livro de fisionomia, chamado Como Ver Através de Alguém, editado por Nagasawa Genko, publicado por Naido em 1952, ano 27 da Era Showa, afirmava o seguinte, abre aspas, também podemos adquirir méritos através do Reiki Ryoho. Como tenho a possibilidade, se minha vida como político se fizer intolerante, confio que poderei desfrutar de abundantes bênçãos celestiais com o Reiki Ryoho. Quando era diretor executivo da companhia Dai Nihon Fertilizantes Químicos em Osaka, obtive os 3 graus na oficina local que tratavam as pessoas. E seus efeitos me são muito familiares. Também no outro livro editado por Nagasawa Genko, Memórias de Tomabeste Guizo, publicado por Asada, 1951, no ano 26 da Era Showa, no capítulo Meu Método de Cura e o Reiki Ryoho, ele relata a seguinte história sobre o Usui Sensei. Abre aspas. Para aqueles que conhecem a Tomabeste como político, se revelou que ele também é um grande Shihan do Usui Reiki Ryoho. Todos responderiam provavelmente com uma exclamação de surpresa. E os que o conhecem como um fabricante de fertilizantes químicos, imediatamente ririam e diriam: Sensei nunca faria algo tão pouco científico. Entretanto, em uma ocasião, quando era estudante, ele ficou doente e começou a vomitar sangue, mas não tinha dinheiro para comprar medicamentos. Depois de sofrer esta agonia, escreveu Ensaio sobre um Hospital, de maneira que seu interesse na cura era maior do que na maioria das pessoas. É certo que quando começou a estudar o Reiki Ryoho, o Sr. Tomabeste escutou que a esposa do seu contador de sua companhia, o Sr. Anami, tinha problemas na coluna e não podia se pôr de pé fazia 1 ano. Assim, Tomabeste perguntou ao Sr. Usui se poderia tratá-la. O Sr. Usui, depois de tratar as suas lombares durante 20 ou 30 minutos, disse: agora trate de colocar-se de pé. O seu esposo pensou que era muito para ela, pois, inclusive, ela era incapaz de se movimentar, de mudar de posição na cama. Mas a mulher exclamou sim, imediatamente se pôs de pé com a coluna ereta. Ela se levantou assombrada e quando o Sr. Usui viu isso, lhe ordenou, tente andar. E a paciente, com a mão sobre o ombro de seu esposo, começou a caminhar. A casa tinha uma superfície de 8 tatames, o que equivale a aproximadamente 20 metros quadrados. Se os milagres existem nesse mundo, esse foi realmente um deles. O Sr. Usui só ria enquanto a olhava, mas ela, seu esposo e o Sr. Tomabeste ficaram sem palavras um bom tempo. O Sr. Tomabeste viu com seus próprios olhos o efeito desse enigmático método e, a partir de então, avançou rapidamente no estudo deste caminho e, finalmente, recebeu o título de Gran Shihan por parte de seu mestre. Depois, para sua boa sorte, sua companhia o nomeou gerente-geral da área de Kansai. Como sua família ainda não havia se mudado com ele, e ele vivia num
Numa pensão com a intenção de ajudar as pessoas, estabeleceu um centro de tratamento e com 2 ou 3 discípulos começou a oferecer terapias gratuitas. Além disso, na revista feminina Shufu no Tomo, é uma revista muito popular dedicada às donas de casa. Na atualidade, ainda segue sendo publicada. Sua tradução é Amigas das Donas de Casa. Na sua primeira publicação, datada de 1917, vendeu 10.000 exemplares. O senhor Tomabeste escreveu um artigo chamado Respondendo às Perguntas das Pessoas Doentes. Ele mesmo explicava detalhadamente o Reiki Ryoho e a maneira de manter uma boa saúde apoiando-se nos 5 princípios.